Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão com frio essa manhã aqui? Está todo mundo encolhidinho aí. Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 1. Nessa primeira leitura, se você puder ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Senhor nosso Deus, como é bom, Senhor, poder ouvir a tua mensagem, a tua palavra, Senhor. Como é bom, Pai, e um privilégio, Deus, estar na tua presença, reunidos na mesma fé, no mesmo amor, nesse mesmo sentimento de ouvir a tua voz, nesse mesmo sentimento, Pai, que toca-nos, ó Deus, no profundo do nosso ser, e nos dá, Senhor Deus, essa alegria de podermos adorar o teu santo e bendito nome. Deus, abençoa a tua igreja, aqueles que estão por vir, aqueles que estão, ó Deus, a caminho, em trânsito, Senhor, guarda-os, Pai. Abençoa-os nesta manhã, Senhor, abra nosso entendimento, para que nós possamos ouvir a tua voz, para que nós possamos louvar o teu santo nome, através desses hinos, ó Deus, que nós sentimos, Pai, que o céu desce aqui da terra, ou que nós chegamos até o céu, Senhor. Pai, que nós possamos nesta manhã, Pai, estarmos à tua disposição, estar, ó Deus, preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e que nós possamos nesse dia, meu Deus, aí, Pai, onde nós estivermos andando, Pai, em casa, no trânsito, Senhor Deus, que nós possamos ser realmente, Pai, testemunhas de um Deus vivo e maravilhoso. Fala conosco essa manhã, através da palavra, através do louvor, e derrama a tua graça e a tua unção, Senhor. Cura os enfermos, liberta os cativos, os oprimidos, ó Deus, e que nós nessa manhã, Senhor Deus, possamos sentir a tua santa e doce presença. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Vamos adorar o Senhor com dois hinos. Na leitura de Efésios, o texto da Bíblia cita a respeito do penhor do Espírito Santo. Sabe que essa é uma das promessas de Deus para nós, não é? Deus nos deixará o Espírito Santo como penhor, garantia de que Ele irá nos levar para o céu. E nós vamos louvar a Deus, agradecê-lo pelas promessas que Ele tem feito. Tantas promessas na Bíblia que são para todos nós. Deus tem feito promessas individuais, eu creio, para muitos de nós,
mas tem promessas que estão na palavra de Deus e são para todos aqueles que creem no nome do Senhor. E o cântico nos anima a permanecermos firmes nas promessas do Senhor. Vamos louvar? Firme nas promessas do meu Salvador, confiado sempre no seu grande amor, cantarei alegremente seu louvor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas hei de resistir às maiores provações que possam vir. Quero resolutamente prosseguir, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme. sim, firme nas promessas do Senhor, Firme no valor do sangue carmesim, firme na palavra que Deus é por mim. Bem seguro nele até da vida ao fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas do celeste lar. Em maior medida espero desfrutar do porvir eterno, graça singular. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas do Senhor. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. glória a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos. Tem que sempre levar a Deus, né? Tudo a Deus em oração. Estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes
coração. Cristo é o verdadeiro amigo. Cristo é verdadeiro amigo. Cristo prova nos mostrou para nos salvar da morte. Sobre a cruz ele expirou. Derramou divino sangue para as manchas nos lavar, paz em vida e no futuro já podemos alcançar. Aleluia. Jesus Glória é a nosso Deus. verdadeiro amigo. Aplauda o Senhor. Amém. Pode assentar, meus queridos. Cristo é o nosso verdadeiro amigo. E que amigo, né, irmãos? Glória a Deus. E nesse momento também nós vamos estar adorando o nosso Deus através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. E você tem a oportunidade esta manhã de provar que você realmente tem um grande amigo e que você quer participar da obra dele aqui na terra. Amém, queridos? Como é bom você saber que esse dinheiro que nós trazemos à casa do tesouro tem um destino certo. Destino para o trabalho de almas, ganhar vidas para o Senhor Jesus. O sacrifício que Jesus fez na cruz, nada se compara a tão grande amor e tão grande liberalidade da própria vida em prol de pecadores que nós somos, nós, e não temos nada em nós, irmãos, nada mesmo que nos garanta a nossa salvação, a não ser a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta manhã, dê o seu melhor para Deus, sua melhor oferta, seu melhor dízimo, seu dízimo, e com certeza você está plantando realmente uma semente valiosa no reino dos céus. E também você pode estar dizimando, ofertando através da nossa máquina de cartão, está com o Cláudio, pode procurá-la ali, em nome de Jesus. Depois fiquem atentos aos nossos propagandas dessa semana, os avisos. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, por esse momento, pelo privilégio que temos, Senhor Deus, de estar investindo o nosso dinheiro, Pai Santo, no reino do Teu amor, no reino do amado, e que nós possamos realmente, ó Deus, fazer o nosso melhor, porque o Senhor fez o seu melhor e continua fazendo, ó Deus. Continua nos dando bênção, saúde, graça de poder estar na Tua presença. Nós oramos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Atenção para a nossa agenda semanal de cultos e reuniões. As terças estão reservadas para as reuniões de amigos cristãos. As famílias abrem suas casas para momentos de comunhão, oração e para partilharem de uma refeição. Culto de propósitos. 7 semanas de oração por um propósito, buscando os milagres de Deus. Todas as quintas, a partir das 20 horas. Aos sábados, reuniões de jovens e adolescentes, sempre com uma programação especial para toda a galera. Dança, teatro e muita música com o sabor dos dias de hoje, às 20 horas. Todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas, você ouvirá os mais belos hinos da história da igreja e desfrutará de uma mensagem inspiradora que lhe ajudará a crescer na vida cristã.
Às 10h10, a ministração fica por conta da Escola Bíblica Dominical, classes separadas por faixas etárias para levar o ensino cristão a todos os participantes. E aos domingos à noite, a partir das 19 horas, culto da família, louvor, adoração e comunhão. Venha fazer novos amigos e traga seus filhos para participar dos cultos infantis simultâneos. E agora, os eventos especiais deste mês. Muito bem. Abra sua Bíblia em Romanos 12, vamos continuar a mensagem de domingo passado, segundo capítulo desta mensagem. Romanos 12, 9, vamos ler novamente o texto, até o verso 21, para a nossa inspiração aqui nesta manhã. Romanos 12, 9 a 21. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, diz assim o texto bíblico: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos, a ninguém torneis mal por mal, procurei as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai, nós queremos pedir a graça do Senhor, a inspiração do Teu Espírito Santo nesta manhã, para meditarmos na Tua Palavra e para conseguirmos absorver tudo aquilo que a Tua Palavra diz ao nosso coração, principalmente neste tema tão importante para o convívio santo, para o convívio sadio da Tua igreja, para o convívio de comunhão, que nós sabemos que é administrado pelo Teu Espírito Santo, mas que deve ter em nosso coração disposição para cumprir com algumas regras que o Senhor estabelece na Tua Palavra. Portanto, nessa manhã, pedimos a graça do Senhor, a bênção do Senhor e a Tua inspiração, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Domingo passado, nós falamos sobre alguns, eu nem sei se tem mais daqueles guias ali, se quem não pegou, eu acho que deve ter ali, viu, irmã Vera? Se você não pegou o guia de estudo da semana passada, ainda deve ter alguns ali, levanta a mão que a irmã Vera leva para você. Nós falamos sobre este trecho da palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 12, falando sobre alguns deveres que nós devemos ter com a igreja. Nós aplicamos isso na nossa mensagem, né? Todo membro tem que ter compromisso com a humildade, todo membro tem que ter compromisso com a unidade, todo membro tem que ter compromisso com o seu ministério. Falamos isso domingo retrasado. Domingo passado, Paulo muda o foco. Enquanto ele está falando do compromisso com a igreja, ele começa a falar agora do compromisso que devemos ter uns com os outros. E aqui é importante, irmãos, frisarmos que o desejo de Deus ao criar a igreja é estabelecer um corpo que, mesmo sendo diferente, nós somos pessoas diferentes, somos pessoas de temperamentos diferentes, somos pessoas de personalidade diferentes, nós somos pessoas que tivemos criação diferentes, cultura diferente, e o Espírito Santo, a bênção da igreja é essa, o Espírito Santo administrar a comunhão, administrar a unidade, mesmo dentro da diversidade. Deus não nos chamou para sermos iguais, Deus nos chamou para sermos unidos, mesmo nas nossas diferenças. E a igreja é isso, nós precisamos entender isso. Isso é uma grande diferença que marca da igreja para o clube, né? Igreja é o lugar onde pessoas diferentes conseguem caminhar juntas, conviver bem. Essa é a filosofia de Deus para a igreja. Como nós vimos que temos alguns compromissos com a igreja, no sentido de corpo de Cristo, agora o foco é o compromisso com a igreja verdadeira, que são as pessoas. Então, na semana passada, nós falamos sobre a questão do amor ser verdadeiro. Paulo começa falando a respeito no verso 9, o amor seja não fingido. Se ele está dizendo que o amor seja não fingido, é porque nós aprendemos a fingir. E às vezes nós fingimos que amamos as pessoas, nós amamos só, fingimos que falamos com carinho, evitando ferir os sentimentos das pessoas, nós fingimos que podemos aparentar interesse, fingimos interesse pelos outros, podemos fingir que nos enchemos de compaixão pela situação das pessoas, ou podemos fingir que estamos indignados com aquilo que acontece, mas Paulo está dizendo o seguinte, que nós sejamos verdadeiros, nós temos que ter um amor sincero, e o amor sincero implica em concentração. Amor sincero, amor não é sentimento, amor é atitude, o amor é fazer algo, e o maior exemplo disso, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira e sentiu o quê? Não sentiu nada. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Então, o amor de Deus é um amor em ação. Por isso que a Bíblia fala, não é para você amar, de fingir que está amando, só dizer. Não, é fácil dizer, eu te amo para as pessoas, não é? Mas este sentimento tem que estar embasado com ações de amor. Por isso que Paulo disse que nós não devemos fingir que amamos. Amar de fato é fazer algo pelas pessoas. E é lógico que ele começa falando do amor, porque tudo que ele vai falar na sequência tem a ver com o amor. Se eu amo de fato, eu tenho que ter atitudes para com as pessoas. Então, a segunda coisa que ele fala aqui no verso 10 é a questão de se comprometer em honrar as pessoas, comprometer-se em honrar o próximo. Amai-vos com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, honrar é respeitar, é reverenciar, é dignificar, enobrecer, é ser fiel. Todas essas coisas são atitudes, não são sentimentos. Então, ele está dizendo que nós temos que honrar as pessoas. Da mesma forma que fingimos o amor, podemos fingir que honramos também, né? Às vezes as pessoas honram os outros com objetivos escusos. Eu vou honrar o meu chefe porque eu quero aumento. Então, esse é um objetivo escuso, né? Ele está amando... Ele tem motivos ocultos, né? O patrão ama o empregado porque ele quer que ele produza mais. O rico pode amar, dizer que ama as pessoas para conseguir mais recursos para suas causas. Mas Paulo está dizendo o seguinte, nós temos que honrar baseados no verdadeiro amor. Nós temos que honrar as pessoas com amor verdadeiro.
Depois ainda falamos na semana passada sobre a questão de que o amor também não fingido implica em comprometer-se com o bem-estar dos outros. Falamos semana passada isso, dos versos 11 a 13. Não sejais vagarosos nesse cuidado, nesse serviço, né? Ou seja, não seja preguiçoso, ame de verdade, faça isso fervorosamente. Depois ele fala sobre, nós falamos sobre a questão da hospitalidade, que a hospitalidade é diferente de visita. Visita, quando você recebe uma visita, o foco é você, o foco é o anfitrião. Mas a hospitalidade não é receber visita. Quando você exercer a hospitalidade, é dar o foco pro visitante. Deu para entender a diferença? Receber visita na sua casa, o foco está em você. Mas quando a Bíblia fala hospitalidade, é você abrir a sua casa para receber pessoas em que elas sejam beneficiadas. Essa é a diferença da hospitalidade. Mas ele diz, nós devemos exercer a hospitalidade. Abrir a porta da nossa casa com o objetivo de ajudar as pessoas. É isso que ele quer dizer. Deus nos deu a nossa casa, irmãos. Seja ela própria ou alugada. Você mora lá, Deus te deu essa casa. Use-a para a glória de Deus. É isso que o Senhor espera. E agora, continuando, nos versos 14 a 16, nós vamos falar sobre a questão de comprometer-se contra a cobiça e a inveja, que são dois sentimentos escusos da alma humana, terríveis. Ele diz, versos 14 a 16, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Por que persegue? Tem muita gente que persegue, né? Nesse sentido, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Não ambicioneis. Por que aqui ele está falando da questão de perseguição? Porque um dos sentimentos da alma humana que são mais pobres, tem muitos sentimentos pobres da alma humana, que empobrecem a vida das pessoas que o têm. Rebeldia é um, inveja é outro, cobiça é outro. Mas qual que é a diferença entre inveja e cobiça? Quando ele fala não ambicioneis, ele está falando de cobiça. Quando ele fala assim, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, está falando de inveja. Irmãos, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? O que é mais fácil? Pode falar, fica à vontade, pode responder. O que você acha? É se alegrar com o que se alegra ou chorar com o que chora? Na verdade, a nossa tendência é achar que é mais fácil se alegrar com os que se alegram, mas não é essa a verdade. No discurso, essa é a verdade. No discurso é o que a gente fala, mas no coração não é isso. Às vezes é mais fácil chorar com os que choram, porque quando alguém está alegre por alguma conquista, por alguma vitória, quando a pessoa ama de verdade, ela sente alegria, porque essa tese, lembre-se, esteja com este amor não fingido na mente, porque tudo gira em torno disso. Quando a gente ama de verdade, a gente consegue se alegrar com aquele que se alegra. Mas quando o amor é superficial, ou ele é fingido, a gente não consegue. A pessoa teve uma promoção, a pessoa comprou um carro novo, a pessoa comprou uma casa. Na verdade, isso não acontece com os crentes, mas com os não crentes acontece isso. A pessoa sente inveja. Normalmente é assim. Ah, irmão, comprou carro novo? Em quantas parcelas? À vista? Comprou à vista, irmão. Puxa vida. Mas mudou de casa, que casa grande. A pessoa normalmente, a tendência é não conseguir se alegrar com os que se alegram porque tem inveja. E a diferença entre inveja e cobiça? Cobiçar é querer ter o que é do outro. Cobiçar é querer possuir o que é do outro. É um sentimento ruim ou não é?
É ruim. Inveja é se entristecer porque o outro tem. É não querer que o outro tenha. É a diferença entre cobiça e inveja. Olha que dois sentimentos terríveis. A pessoa invejosa é aquela pessoa que está vendo que o camarada conseguiu, que ele cresceu, que ele tem alguma coisa, e ela se entristece e no coração dela ela não quer que ele tenha aquilo. Ela não se alegra com os que se alegram. E eu vou dizer a você algo que uma vez a pastora Jussara falou isso para mim, e depois que ela começou a falar, eu comecei a ficar atento. E faz anos que ela falou isso para mim. Eu falei assim: pastor, o povo de Paulínia é invejoso demais. Eu falei: é mesmo? A pastora Jussara é psicóloga, ela lida com muita gente. E ela falou: o povo de Paulínia é invejoso demais. E eu comecei a prestar atenção nesse sentimento. E é verdade, irmãos. Se tem alguma coisa, paulinenses, que nós temos que lutar contra, esse sentimento escuso da inveja é algo terrível para a nossa alma, porque isso nos corrói e também corrói os nossos relacionamentos. Cuidado com esse sentimento de não conseguir se alegrar com a alegria dos outros, de não querer que o outro tenha, de sentir-se chateado quando alguém tem, quando alguém ganha, quando alguém... Cuidado com esse sentimento, porque esse é um sentimento pernicioso, é um sentimento escuso da alma humana, e corrói, destrói a nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está lidando com esse sentimento toda hora, nós nos relacionamos com as pessoas. Cobiçar é ruim, inclusive tem mandamento a respeito disso, que nós não podemos querer o que é do outro, mas não querer que o outro tenha, é um sentimento tão ruim quanto, se não for pior. No coração a pessoa fica apertada, porque ela está vendo a prosperidade do outro. Ela não quer que o outro prospere. Ninguém consegue conviver bem com esses tipos de sentimentos. Então Paulo fala a respeito disso, porque isso aí, irmãos, por isso que ele fala a questão de abençoar os que vos perseguem, porque muitas vezes as pessoas perseguem as outras dentro desse sentimento de inveja, não quer que a pessoa tenha, não quer. Se alguém tem algo mais, se alguém tem um pouco a mais, se alguém tem uma coisa melhor, o coração das pessoas, em vez de ter alegria com aquilo que a pessoa tem, o coração das pessoas se fecha. E a gente percebe, viu, queridos? Todo mundo percebe isso, quando a pessoa está tendo inveja. É um sentimento ruim. Então lute contra esse sentimento, lute tanto com a cobiça, quanto com a inveja. A Bíblia, cobiça, como eu disse, inclusive está no decálogo, né? Não cobiçar a mulher do próximo, as coisas do teu próximo, está nos 10 mandamentos ali que Deus entregou a Moisés. Então cuidado com esses dois sentimentos, que eles são terríveis, e esses sentimentos nos afastam das pessoas, porque as pessoas percebem quando nós de fato nos alegramos com ela, ou quando nós estamos tendo inveja. As pessoas percebem, eu pelo menos percebo. Agora eu sei que você vai estar muito mais atento como eu fico, eu já estou atento há alguns anos, eu lido com muita gente também, e a gente percebe isso no falar, na expressão da pessoa, na reação da pessoa. Quando você vê a reação, você percebe que a pessoa está tendo inveja. Que coisa pobre, que sentimento pobre. Lute contra esse sentimento, porque ele não faz bem para você. Porque a pessoa está tendo, irmãos, a pessoa está sendo abençoada, quem está sofrendo é você. Não deixe isso acontecer no seu coração. Continuando. Comprometer-se em viver em paz com todas as pessoas, a ninguém torneis mal por mal, verso 17. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A coluna vertebral da vida cristã está aqui nesses versículos, na verdade do 17 ao 21. Se nós amamos alguém de verdade, com um amor não fingido, nós não vamos ter dificuldade de perdoar.
A pessoa não perdoa, as pessoas não perdoam porque elas não entendem o que é perdão. Na verdade, o que eu tenho percebido, em resumo, é isso, é não entender, é falta de entendimento. Porque as pessoas associam perdão àquilo que ela está sentindo. O dia que eu sentir de perdoar, eu vou perdoar. Outras associam ao entendimento. O dia que eu entender por que ele fez aquilo, porque ela teve aquela atitude, eu vou perdoar. Nós não podemos associar perdão com entendimento nem com sentimento. O perdão cristão, ele tem que estar baseado em Cristo e na obediência a Ele. Irmãos, é tão sério essa coisa de perdão, porque novamente aqui, tanto quanto a cobiça e a inveja, que são sentimentos que fazem mal para nós, a falta de perdão também faz mal para nós. Quem adoece? Nós adoecemos quando não perdoamos. Jesus fala muito sério sobre perdão, inclusive na oração do Pai Nosso, que é aquela oração sintética, né? A oração do Pai Nosso é uma pílula comprimida, que todos nós temos que tomar, porque nessa pílula comprimida ela trata muitas nuances da nossa vida cristã. Se você pegar a oração do Pai Nosso e dissecar ela frase por frase, você vê que cada frase dá uma mensagem. Mas tem uma parte que que Jesus fala a respeito do perdão. Aí, depois que Jesus fala a respeito do perdão, que ele termina a oração do Pai Nosso, Jesus retoma o assunto de perdão na sequência do texto de Mateus 6. Eu não vou abrir aqui, mas depois você vê lá. Mateus capítulo 6, quando ele está falando da oração do Pai Nosso, ele termina de falar da oração, né? Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Aí ele fala assim, porque se você não perdoar os outros seus pecados, Deus também não vai perdoar você. Ele retoma o assunto do perdão, da oração que ele fala do Pai Nosso, o assunto que ele retoma é o perdão. Dada a importância do perdão na nossa vida. Então as pessoas não entendem o que é perdoar, irmãos. Perdoar não tem a ver com entendimento, entender o que a pessoa fez por mim. Perdoar não, se você, o dia que eu sentir de perdoar, eu vou perdoar. Irmão, você não vai sentir nunca. Porque tem coisas que o tempo não melhora. Tem coisas que o tempo piora. Principalmente no que se diz respeito a ressentimento e amargura. A Bíblia diz que a amargura, em Hebreus, não deixeis brotar nenhuma raiz de amargura. Por que a Bíblia usa essa terminologia raiz de amargura? Porque a amargura é justamente algo, é uma semente que o ressentimento põe no nosso coração. Ressentir é sentir de novo. Alguém fez algo contra mim, toda vez que eu encontro com aquela pessoa, eu sinto de novo, é o ressentimento, eu sinto novamente aquilo que eu senti quando ela me feriu, se eu não perdoei. E o ressentimento, ele começa a criar raiz, essa raiz chama-se amargura. E a relação, dessa relação agrícola aqui, né, essa analogia, é exatamente do que acontece com uma planta, com uma árvore. Para uma árvore crescer, antes dela crescer, o que ela tem que fazer? Fincar raízes. Se você olhar uma árvore enorme, e se tirar uma radiografia da raiz, você vai ver que a raiz está espalhada, talvez até na mesma altura, ela está espalhada no chão. Para quê? Para dar base, senão a árvore tomba. Se tiver uma raiz pequenininha, a árvore for grande, qualquer ventinho derruba, não é? Então a árvore, ela espalha as raízes em volta dela, de forma a dar sustentação. E quanto maior a árvore, maior a raiz. Essa relação, se nós deixarmos a raiz de amargura brotar no nosso coração, cada vez ela vai se arraigando mais, e conforme ela estabelece as suas raízes, a amargura cresce. A raiz vai se estabelecendo, a amargura vai crescendo. E nós nos tornamos pessoas amarguradas. E a Bíblia diz assim, cuidado, porque isso contamina os outros. A amargura contamina. Se você conversar com uma pessoa amargurada, de que jeito que você vai ficar? Amargurado como ela. Do mesmo jeito. A amargura vai contaminando as pessoas.
A pessoa começa a disseminar aquilo que está no coração dela. Isso tem a ver com pessoas, né? Alguém fala, aquela pessoa, não, aquela pessoa, ela fez isso para mim, ela falou aquilo para mim, e ela começa, aí aquela pessoa que ouviu, fala, nossa, coitada, ela começa a se sensibilizar com aquela amargura, e ela vai se contaminando com aquilo, de repente ela também já não está nem olhando na cara daquela pessoa, porque alguém está passando amargura para ela, a amargura que a pessoa tem, ela começa a disseminar, ela começa a contaminar, e é isso que a Bíblia diz. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso destrói relacionamento e também destrói a nossa vida. Tem um texto de Shakespeare que ele diz que a amargura é um veneno que a gente toma e que a gente espera que o outro morra. A amargura envenena, é você que toma o veneno, mas você quer que o outro morra, porque a amargura nos envenena. Só que a gente está envenenado por causa do outro. O outro talvez não está nem aí. Mas nós, amargurados, estamos envenenados e começamos a disseminar a nossa peçonha nos nossos relacionamentos. Isso dentro da igreja destrói completamente relacionamentos. Então nós temos que ter um compromisso, irmãos. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de você, busque ter paz com todas as pessoas. Não torneis mal por mal, não viva na retaliação. Muitas pessoas que são feridas, e esse é o sentimento da nossa humanidade, da nossa carnalidade, que a carnalidade é a humanidade manchada com o pecado. Isso dá essa mistura da carnalidade. Nós somos seres humanos, Deus nos criou humanos, mas quando o pecado entra na nossa vida, nos tornamos carnais, né? A tendência do ser humano é retaliar. Alguém fez algo contra mim, eu quero pagar na mesma moeda. Vivam no olho por olho, dente por dente, a lei de Moisés. Mas Jesus fala isso, a palavra de Deus diz isso. Não torneis mal por mal. Se você recebeu mal, não devolva o mal. Mas tenha paz com as pessoas. Aprenda a perdoar. Como eu disse, para fechar o assunto do perdão, não tem a ver com sentimento, não tem a ver com entendimento. O perdão tem a ver com obediência. Você quer obedecer a Deus de verdade? Perdoe, porque perdão é um mandamento. Obediência. Todo cristão maduro entende o que é perdão. Mesmo que eu não sinta vontade, irmãos, não associe perdão à vontade. Alguém fez algo contra mim, eu não tenho vontade de perdoar. Muito pelo contrário, eu tenho vontade de, com todo carinho, pegar o pescoço dessa pessoa e dar só uma esganadinha, com toda a santidade, dar aquela esganadinha e torcida. Eu tenho essa vontade de fazer isso. Eu posso estar com essa vontade, normalmente nós temos essa vontade, de dar aquela esganada básica, com toda a santidade, lógico, mas que ela fique sem ar, não é? Eu posso ter este sentimento, mas em obediência a Deus, eu vou dizer para Deus assim: Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que a minha vontade agora é desganar essa pessoa, mas por obediência à tua palavra, eu estou agora liberando o perdão. Faça isso, se você já não fez alguma vez da sua vida, que você vai ver no momento que você obedecer a Deus, o teu sentimento vai sumir. No momento que você obedecer e decidir perdoar, em obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo vai colocar paz no seu coração. Irmãos, aprenda isso. Isso é uma coisa que a gente só aprende com a Bíblia. Perdão é isso, é obediência. Quem não perdoa está em pecado, porque perdão é mandamento. Jesus deu a maior mostra disso na cruz. Quando estavam fazendo algo contra ele, ele podia retaliar, mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Este é o sentimento que nós temos que ter. Jesus com certeza estava com medo, porque ele era humano, estava sofrendo, estava com dor,
mas ele não retaliou, ele liberou perdão. E é exatamente assim que a gente deve agir, irmãos. Não torneis mal por mal. Se for possível, porque tem vezes que não é possível. No que depender de vós, Paulo você. Perdoe, peça perdão. Que às vezes você, eu sempre falo a respeito disso. Às vezes as pessoas perguntam assim: quem é que deve pedir perdão? Quem causou o problema ou quem foi a vítima? A minha resposta sempre é: quem tiver mais maturidade. Quem tiver mais maturidade. Quem for mais cristão. Quem tiver mais maturidade cristã, não é maturidade de vida, mas entendimento, essa pessoa deve ser a primeira. Pode ser que eu tenha sido ofendido, mas eu sou maduro, sei que aquela pessoa que também é da igreja não é tão madura quanto eu. Mesmo eu sendo ofendido, eu vou lá e vou dizer assim: me perdoa. Aí a pessoa entra em parafuso, né? Ela fala assim: como assim? Ela pensa: pô, fui eu que fiz a besteira, agora ele está me pedindo perdão. A tendência da pessoa: não, me perdoa você. Mas você provocou isso para acertar o relacionamento, porque você é maduro. Você não é uma criança na fé, você é maduro, então você sabe fazer isso. Então quem tem mais maturidade busca acertar as questões, irmãos. Vale para a igreja, vale para a sua família. Quantas pessoas vivem na família e não conversa com o irmão, tem problema com o pai, com mãe, com o marido, com mulher? Perdoe, vai fazer bem para você. No que depender de vós, tende paz. Se a pessoa não liberar perdão, a tua parte você fez. O que dependeu de você, você fez? Fiz. O teu problema está resolvido. Você jogou a bomba na mão da pessoa, deixa explodir na mão dela agora. Você tirou de você, você não está fazendo parte, você perdoou, você liberou. No que dependeu de você, você acertou. Se a pessoa não quis acertar, irmão, ela vai explodir, deixa ela. A bomba, você jogou a bomba na mão dela agora. Deixa ela se resolver com Deus e com ela mesma. E quem vai sofrer agora é ela, mas você fez a sua parte. Se a gente não aprender isso, a gente não vai conseguir conviver bem na igreja. E também não vai conseguir conviver bem no trabalho, não vai conseguir conviver bem na escola, não vai conseguir conviver bem na família. Se não aprendermos esse princípio, irmãos. Nós precisamos aprender o princípio do perdão. Ter obediência, decisão. Eu decido perdoar em honra a Jesus, em obediência à sua palavra. Ele diz assim: procurai as coisas dignas, né? A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas. Que coisas dignas? Coisa digna é justamente viver de tal maneira a receber a aprovação dos outros com respeito a testemunho. Ele continua falando a respeito do perdão, irmãos. Olha só, verso 19 e 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha só. Veja só o que a palavra de Deus diz a respeito. Não busque vingança pessoal. Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido também na prática é colocar algumas pessoas que de alguma forma me feriram, ou em sentimento, ou fizeram algo. Imagina uma situação aqui. Quando eu trabalhava em banco, naquela época quando eu comecei, o computador estava começando também. Muito pouca coisa era feita com computador naquela época. Mas nós tínhamos assim aquelas caixinha que cabe uma folha sulfite, já viu? Então estava lá, entrada, saída. Aí se era uma caixa que ia lá para o setor de compensação, tinha uma caixa escrita compensação. Se era uma caixa que ia para o setor de processamento, uma caixinha escrita lá, etiqueta processamento. Então na hora de você
estou com o papel, o que eu faço? Para onde ele vai? Eu colocava nessa caixinha, não, isso aqui é processamento, isso aqui é compensação. Então, aí depois chegava o pessoal que era lá do processamento, catava o documento da caixinha dele, levava lá para processar, assim que a gente trabalhava naquela época, que não tinha computador. Hoje é muito mais fácil, tudo por e-mail, hoje tem sistema automatizado, né? Mas eu imagino que eu tenho uma caixinha escrita assim, Justiça de Deus, igualzinha aquela lá que eu tinha no banco. Então, quando eu estou orando, que tem algo, aconteceu algo que me afetou, que me deixou triste, o que eu falo para Deus? Deus, estou colocando essa pessoa nessa caixinha, chamada Justiça de Deus. Quer dizer que a partir de agora, Deus, eu não vou fazer absolutamente nada com respeito a essa pessoa, mas eu estou pedindo para o Senhor fazer. Você nem imagina, irmãos, o que Deus faz, porque a gente está cumprindo a Bíblia. Eu não estou buscando vingança pessoal, eu estou deixando, não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira. A ira aqui é traduzida por justiça. Quando eu faço justiça, eu faço. Quando eu boto na caixinha de Deus, da justiça de Deus, Ele vai fazer, e Ele faz do melhor jeito. Então eu tirei do meu coração e coloquei para Deus, está na justiça dele, e deixa Deus agir, que Deus sabe, mesmo porque, às vezes nós estamos muito chateados com alguma pessoa, e às vezes a pessoa teve aquela atitude, ela fez aquilo porque ela tinha motivos, que de repente eu tinha dado, mas eu não percebi, talvez ela tenha feito sem perceber, mas eu fiquei ferido. Quando eu coloco na justiça, a justiça é feita de forma plena. Porque se eu coloquei na justiça de Deus, e Deus percebeu na justiça dele que eu tive culpa também, Deus vai tratar com ele também e vai me ajudar a entender que aquilo eu participei, porque Deus é justo. Deus não vai fazer justiça porque eu estou pedindo, não, Ele é justo, Ele vai agir com justiça com a pessoa e comigo. Talvez a pessoa fez aquilo, mas ela não estava prestando atenção no que ela estava fazendo. Então Deus, a sua justiça, Ele age de forma perfeita. Por isso que a Bíblia diz, evite ficar retaliando. Deixa Deus exercer a justiça dele, porque se a pessoa fez com má intenção, irmãos, Deus trata. Dependendo do que estava no coração da pessoa, Deus é duro, mas é Ele que está fazendo. Deixa Ele fazer. A Bíblia diz assim, dai lugar à justiça de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, verso 19, quando eu deixo Ele fazer a justiça, Ele retribui, Ele faz. Antes, verso 20, se o teu inimigo tiver fome, essa mesma pessoa que me feriu, tiver fome, dá de comer, porque você está provando que está na justiça de Deus. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, não é sobre a sua, é sobre a dela. Amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça da pessoa. Esse brasas de fogo, provavelmente, está se referindo aqui a uma tradição egípcia, de levar um recipiente de carvão aceso sobre a cabeça, em sinal de arrependimento público. Quando a pessoa se arrependia, ela colocava um recipiente com cinza. Então, eu creio que provavelmente em alusão a esse provérbio é que Paulo fala a respeito disso. Tratar nossos inimigos com amabilidade, para que eles se envergonhem, para que a justiça de Deus seja feita, e eles peçam perdão do seu pecado, para Deus. E é lógico, quando a gente fala perdão, irmãos, perdão sempre é algo bilateral, ou bidirecional, melhor. Eu devo pedir perdão de tudo que eu fiz a Deus, de tudo. Mas, se dentro do que eu fiz de errado, atingir outras pessoas, eu tenho que pedir a Deus, mas também tenho que pedir perdão para a pessoa. Entende?
Não é só me arrepender e dizer assim, eu errei, me perdoa, Senhor. Ok, fez a primeira parte. Quando outra pessoa está envolvida, você tem que falar com a pessoa. Você tem que falar para ela, me perdoa, liberar perdão, acertar essa questão. O perdão rompe todas as amarras. Porque, irmãos, inclusive, coincidentemente, hoje à noite eu vou falar um pouquinho a respeito disso também. Quando a gente não perdoa, a gente vive preso ao passado. Já pensou nisso? A falta de perdão é como se fosse amarras que estão na nossa vida. Quando a gente não perdoa, a gente não entende o princípio do perdão, e a gente encontra, ou a gente vê, ou a gente fala com a pessoa que nós ainda estamos com o nosso coração amargurado ou ressentido, nós voltamos no passado. Porque se aconteceu alguma coisa 10 anos atrás, você olha para a pessoa, 10 anos atrás aconteceu, mas quando você vê e você não liberou perdão, os seus sentimentos voltam 10 anos atrás. Emocionalmente, você dá um pulo de 10 anos para trás. Porque você volta a sentir, você começa a lembrar de novo aquilo que a pessoa fez, lembrar com amargura, com ressentimento. Porque esquecer, nunca você vai esquecer o que alguém fez contra você. Né? Já vi gente dizer assim, não, quando você perdoa, de verdade você esquece. Para esquecer é só se matar, porque a gente tem memória, não é? Você não vai esquecer. Você vai lembrar, mas você vai lembrar sem ressentimento. Você vai lembrar que a pessoa fez algo contra você, mas você não tem ressentimento. Você não sente, realmente fez, mas o coração está limpo. Mas quando o coração não está, você é transportado imediatamente a 10 anos atrás. Você está preso àquele passado, presa ao passado. Por isso tem que cortar. A única tesoura que corta essa amarra chama-se perdão. É a única tesoura que corta essa amarra. Porque você vê, você lembra, mas emocionalmente você não tem mais nada. É lógico, irmãos, eu sempre digo o seguinte, isso não tem a ver com confiança, tá? Eu tenho que dar graças a Deus pelo meu temperamento. O meu temperamento me ajuda a viver uma vida de perdão. Eu tenho que dar graças a Deus, porque o meu temperamento é assim, mesmo antes de eu me tornar cristão, eu já tinha facilidade em perdoar. Os primeiros 5 minutos, no primeiro dia, sai de baixo, porque eu vou estar muito bravo, muito, vou falar às vezes até besteira no bom sentido, não é palavrão, né? Mas vou falar o que não devia falar, mas passou, eu tenho facilidade em perdoar, sempre tive, e eu tenho que dar graças a Deus por isso, porque o meu temperamento me ajuda, mas se o teu temperamento não te ajuda, você vai ter mais dificuldade, só que é isso que você tem que fazer, você tem que liberar perdão. Quando você libera o perdão, e não tem mais nada no seu coração, você está vivendo bem, não está envenenado. Agora, isso não quer dizer que eu vou ter que confiar nessa pessoa de novo. Porque se a pessoa traiu a minha confiança, ela está perdoada, mas ela vai ter que reconquistar a confiança. Entende o princípio? Então, você me feriu, você traiu a minha confiança, está perdoado. Agora, caminhar junto de novo, vão ter que comer mais 1 quilo de sal. Entende o princípio? Eu não estou retalhando, não tem nada no meu coração, só que eu perdi a confiança. Então, às vezes acontece traição de família, marido e mulher, uma coisa que acontece, você traiu, perdão tem que liberar, agora tem que reconquistar a confiança, tem que reconquistar, porque você traiu a confiança da pessoa. E eu sempre digo isso para todo mundo, falo isso com a liderança, todo mundo é digno da nossa confiança, até que ele prove o contrário. O dia que a pessoa provou o contrário, a gente já tem reserva, no sentido de que eu não vou confiar nessa pessoa como eu confiava antes, mas eu vou amá-la e continuo perdoando, não tenho nada no meu coração. Deu para entender o princípio aqui? Este é o princípio, irmãos. Nós precisamos perdoar, não podemos retalhar, temos que deixar Deus resolver essa questão, porque se você não souber lidar com seus inimigos, você vai ter problema. O que você faz com teus inimigos? Manda matar? Não é esse o caminho, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, Deus sabe o que faz.
Amém? Coloquem-se em pé para nós orarmos. Senhor, nós damos graças ao Senhor nesta manhã, pela Tua Palavra, por esta mensagem da Tua Palavra que nós pudemos compartilhar, tão inspiradora, tão instrutiva para os nossos dias, e que o Senhor nos ajude, Deus, não só a termos compreendido, mas a termos retido isso, e principalmente aquela disposição para aplicar isso a partir de agora na nossa vida, a partir de hoje. Nos ajuda, Pai. Nos dá, o Deus, da Tua graça, nos dá da Tua bênção, nos dá, Pai querido, em nome de Jesus, da Tua preciosa unção e do entendimento que nós precisamos, como servos do Senhor, para vivermos uma vida que Te agrada e que também ajuda, auxilia a igreja do Senhor Jesus a viver de uma forma perfeita, plena, em boa comunhão, como é a Tua vontade. Nos ajuda, nos abençoa e nos capacita no nome de Jesus. Abençoa este período da Escola Bíblica Dominical, usa a vida dos nossos professores e professoras como canais da bênção do Senhor, para que todos aqueles que participam possam ser enriquecidos com a Tua Palavra, e principalmente nesse período aqui, domingo de manhã, que é um período que nós dedicamos mais ao ensino, que de fato, Deus, todos aqueles que estão aqui possam ser pessoas melhores, porque estão conhecendo a Tua Palavra e aplicando a Tua Palavra. Dá-nos da unção, da Tua bênção, da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos também orar, Deus, pelos pedidos que estão aqui na taça, todos os pedidos que foram mencionados aqui, que o Senhor, que conhece os nossos corações, possa, ó Deus, abençoar cada vida, cada situação que está aqui mencionada nos nossos pedidos de oração. Abençoa, ó Deus, faz valer a fé de cada um. Eu sei, Deus, que o Senhor tem um tempo para todas as coisas, mas sei que o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, que atende à necessidade daqueles que Te amam. Portanto, nós oramos, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, pedindo que o Senhor nos guarde nesse domingo, nos dê um domingo abençoado na Tua presença. E, Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a nossa casa, durante todo esse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Tem um cafezinho ali, tome um cafezinho, daqui a pouco toca o sininho modesto, né, para a Escola Bíblica Dominical.